Filhos, com esta celebração abrimos as celebrações da nossa Semana Santa. Começamos com a liturgia de Ramos, fazendo memória da entrada de Jesus em Jerusalém. Estendeu os mantos, estendeu os ramos. Não é apenas prestar uma homenagem, é eu me dispor a me colocar debaixo da autoridade do outro que reconheço como Senhor. Seguir com o ramo significa que eu estou disposto a acompanhar nosso Senhor até as consequências que primeiro Ele assume para si, depois para nós. Depois nós somos chamados também a assumir as consequências de segui-lo, de dar os mesmos passos, de tomar as mesmas atitudes, de alimentar a mesma mentalidade e assim a gente poder agir neste mundo como luz, tal como Cristo é luz do mundo. Quando voltarem para casa, leve os ramos. Deixe no lugar bem visível em casa, que é para lembrar ao longo do ano todo quem é o seu Senhor, a quem você segue e quais são as consequências desse seguimento. Façam isto. Será uma lembrança permanente ao longo do ano de que devemos seguir Jesus. E a gente segue Jesus não como alguém segue outro alguém nas redes sociais. Nas redes sociais você não tem contato com a pessoa. Você vê o que se publica, você concorda, você curte, você bate palminha, bota coraçãozinho, faz algum comentário quando gosta. Mas não é assim que se segue nosso Senhor. O seguimento de Jesus, primeiro, se tem Ele como companhia permanente, se tem Ele como inspiração para tudo que devemos pensar e realizar. Leve o ramo, deixe ele visível. Toda vez que os seus olhos baterem naquele ramo, lembre-se quem é o seu Senhor, quem é o seu modelo de vida, com quem a gente deve priorizar o aprendizado de humanidade. E tome muito cuidado quando ligarem as redes sociais e verem algum influencer divulgando ideias que se choquem com aquelas que nós aprendemos de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito cuidado. A fama do mundo não deve ser critério para a verdade, aquilo que você acolhe e põe em prática em sua vida. O número de seguidores de alguém na rede social também não é o critério para dizer: vou fazer também, já que todo mundo faz. Não, você não é todo mundo. Eu não sou todo mundo. Meu Senhor, meu mestre, não é alguém influente de TV, de mídias sociais ou de qualquer coisa desse tipo. Deixe o ramo visível e recorde sempre, traga de novo ao coração a nosso Senhor e aquilo que Ele ensina. Nosso Senhor entra em Jerusalém, não para fazer turismo ou mais uma peregrinação da Páscoa, como muita gente fazia naquela época do ano naquela cidade. Embora alguns entendam a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Ele entrou em Jerusalém para se oferecer por nós. Não é à toa que este domingo é chamado Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Por isso essa leitura tão longa do Evangelho, que nos mostra os últimos momentos de nosso Senhor, desde a última ceia, passando pela agonia no Horto das Oliveiras, pelo seu julgamento, sua condenação, morte e sepultura. Vocês, por favor, me entendam. Eu pareço ser duro e de pedra, como muita gente diz, mas tem momentos que quando a gente se depara Como Deus olha com misericórdia para nós, não tem como a gente ficar feito pedra e dar um nó na garganta.
Cristo começa dizendo: desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco. Como nosso Senhor deseja ter uma vida em comum conosco. Desejei ardentemente comer convosco esta ceia. Tomem o pão, é meu corpo. Tomem do cálice, é meu sangue. Não terá parte comigo quem não se alimentar de mim, vai dizer no outro trecho do Evangelho de São João. Sim, meus filhos, nosso Senhor deseja ter parte conosco. Mas cada um de nós precisa dar a sua resposta. Sabendo que, vivendo no mundo sujeito à maldade e ao pecado, procurar ter uma vida de comunhão com nosso Senhor é entrar em estado de choque com muita coisa que nos cerca. Muita. E às vezes não apenas com muita coisa que nos cerca, mas com muita coisa que já foi semeado na nossa mentalidade. Seja a ambição de possuir coisas que muitas vezes cega muita gente. Seja o desejo de reconhecimento social e que muitas vezes as pessoas flertam com esquemas que nem sempre são honestos. Seja também flertar com aquelas mentalidades que faz com que o ego da pessoa se infle e tentem ocupar um espaço que só pertenceria por direito a Deus. Quando a pessoa está acostumada com determinada vida de pecado e acha que Jesus e a igreja que tem que mudar, porque isto hoje em dia é normal, padre. Não é assim? Tanta gente safada que faz isso. Não se toca, não muda, não faz esforço nenhum por melhorar, não entende o que é o amor, só entende o que é troca de carícias e acha que tudo o que se aprende de Jesus, conforme a igreja tem ensinado nesse tempo todo, é que deveria mudar. Será que isso é verdade? Para salvar a nossa pele, quantas vezes fazemos igual aquele que no momento de entusiasmo disse: Senhor, eu vou segui-lo para onde o Senhor for, até a morte. Mas na hora H o que aconteceu? Eu não o conheço. Pela terceira vez, quando Pedro lembra, uma vez que o galo cantou, diz assim: Pedro lembrou-se da palavra que Jesus tinha dito. Noutra passagem do Evangelho também diz que na hora que Pedro disse a terceira vez que não o conhecia, diz que ele viu nosso Senhor olhando para ele. E completamente arrependido entregou-se ao pranto. Pedro saiu para fora e chorou amargamente. Qual foi a última vez que a nossa consciência de ter pecado nos deu um nó na garganta? Qual foi a última vez que a consciência de que o nosso pecado foi um desamor para com Deus, que é amor, e isso nos comoveu? Meus filhos, para a conversão, nem sempre a gente começa pela comoção. A gente primeiro se move, ou seja, a gente provoca a própria consciência, a própria memória, confronta com os próprios valores, com o que se crê. A gente primeiro se move. Só para num segundo momento é que a gente se comove. São coisas diferentes. Mover-se e comover-se. Mover-se é você tomar aquela atitude que você sabe que é a correta. Mesmo que você não se comova no primeiro momento, não tenha emoção nenhuma. Mova-se. E não fique muito preocupado se haverá comoção depois. Primeiro mover-se. Para só depois, se tiver que acontecer, comover-se.
Qual foi a última vez que a consciência de não ter amado o amor nos comoveu? Pedro saiu e chorou amargamente. Diz o Evangelho de São Lucas que Jesus dizia, é como se ele não dissesse apenas uma única vez: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus dizia. Dá a entender que Nosso Senhor disse isso, talvez quase que sussurrando várias vezes, desde o momento que começou a ser punido. Quem já assistiu aquele filme A Paixão, de Mel Gibson, deve observar que em várias cenas Jesus repete sussurrando: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Porque se a gente tivesse realmente consciência das consequências do pecado, meu Deus, quanta graça de conversão, quanta vida transformada, quanto ato de amor teria curado tantos traumas, quantos atos de amor teria prevenido de tantos traumas também. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E a misericórdia continua quando entre os malfeitores um xinga, se junta àqueles que estavam zombando, mas os outros dizem: cala a boca, nós merecemos, ele não merece. E a grande profissão de fé daquele homem: lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Eu penso que depois da profissão de fé de Nossa Senhora, que se dispôs, quando o Messias ainda não havia sido concebido nesta terra, mas se dispôs à vontade de Deus por completo, a segunda profissão de fé que mais me comove no Evangelho é a deste homem, que via Jesus crucificado, humanamente falando, um derrotado da vida, mas soube professar uma fé que qualquer um diria naquele momento que não passava de loucura, de devaneio, de desespero de quem já está morrendo mesmo. Lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Quem diria isso, vendo Jesus abandonado por todos e morrendo numa cruz? É fácil a gente se encantar com o poder. É fácil a gente se aproximar de alguém que está em pleno exercício de suas faculdades e que exerce um poder de fato, não apenas alegoricamente. É fácil as pessoas chegarem perto, por exemplo, de um vereador para pedir favores. É fácil as pessoas chegarem perto do prefeito para pedir favores. É fácil as pessoas chegarem perto do governador para pedir favores, até do vice-governador. Vocês que são de Laranjeiras teriam mais facilidade, uma vez que ele é daqui. Às vezes me espanta, vendo tantas necessidades em Laranjeiras, e o vice-governador sendo daqui, fica esperando que alguém vá fazer vá implorar algum pedido, se descabele, se humilhe. Isso é triste. Quem conhece sua própria terra sabe das necessidades de sua própria terra. Mas é interessante, quando se tem o poder, é fácil as pessoas chegarem e acreditarem que realmente vão conseguir aquele favor que estão pedindo. Mas diante de alguém desprezado, torturado, impossibilitado até de mover-se, porque pregado numa cruz, quem diria: lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Isso deu ocasião para que a misericórdia de Deus nos ensinasse que até o último instante de nossa vida é tempo de buscar a Deus. O povo diz que o ladrão era tão esperto que conseguiu roubar o paraíso na última hora de vida. E muitas vezes, por conta disso,
Algumas pessoas vão adiando a sua mudança de vida, a sua conversão, o seu abandono do pecado. Ah, não, eu vou vivendo assim. Quando eu estiver perto de morrer, aí eu faço penitência, porque Deus é amor. Quando estiver perto de morrer. Nesses últimos meses, eu soube de morte de gente mais nova que eu. Estava bem. Muito bem. De repente começou a passar mal. Chega, leva para o hospital. E não termina mais aquele dia vivo. Vocês sabem, vocês até conhecem alguns que faleceram nesse último mês. Ninguém esperava, né? Depois das vacinas acontece de tudo agora, já perceberam? É um monte de gente tendo problema cardíaco que nunca teve, não tem histórico da família. É um monte de bebê nascendo ou já doente, com problemas que talvez fossem próprios de adultos e depois dos ENTA. E os bebês já nascendo com esses problemas. Vocês nunca perceberam isso, não? Pronto, vão me chamar de negacionista, de anticiência. Muitas vacinas que vocês tomaram estão proibidas no resto do mundo, se vocês não sabem. Vacinar crianças com essas vacinas de Covid está sendo proibida em diversos países. Leiam, corram atrás. Isto não é fake news. Quem de nós está seguro que vai terminar o dia de hoje? Nós tivemos todo o tempo da quaresma, meus filhos, para fazer uma reflexão sobre a própria vida, para tomar uma decisão. E para falar da urgência da conversão, vocês me ouviram diversas vezes dizer: não deixe para amanhã o que você devia ter feito ontem. Deus é amor, é misericórdia. Como diz a carta de São Paulo aos Filipenses, a nossa segunda leitura de hoje. Ele humilhou-se por nossa causa. Sendo Deus, despojou-se. Humilhou-se até a morte, morte de cruz. Como diz o profeta Isaías no primeiro canto do servo que vimos hoje. O Senhor abriu meus ouvidos, não resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem, as faces para me arrancarem a barba, não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Não existe outra figura na história onde esta profecia se realize tão diretamente quanto em nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele, neste mundo, é entregue, é julgado, é condenado, é torturado e humilhado por mim e por ti. Começamos a nossa Semana Santa. É santa sim, é santa. Porque para nós quem é o santo? Quem é o santo? É Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que nos santifica também. Que deseja ver em nós restaurada limpidamente a sua imagem. E com a graça do sacrifício na cruz, nos dá acesso a, de novo, ter em nós a semelhança de Deus. Imagem é a ordem da natureza. Semelhança é a ordem da graça. Imagem é a natureza perfeita, onde Deus, digamos assim, pode ser refletido em nós. Semelhança é graça, é a vida de santidade, é a vida de Deus, que só Ele tem e deseja partilhar conosco. Sim, nossa semana é santa, porque nosso Senhor, o Santo, é importante na nossa vida. Já lembrei nos anos anteriores que muita gente vai fazer piadinha. Toda semana é santa. É. Quem só se interessa no que vende, no que rende e idolatra o dinheiro e vê no dinheiro o seu falso Deus, toda ocasião será ocasião de se dedicar ao seu Deus.
Então é nesse sentido que muita gente safada vai dizer: toda semana é santa. Não caia nessa. Não caia nessa. Jesus deu a vida por mim e por você. É justo que lhe sejamos gratos, que façamos memória, que não tenhamos vergonha de gritar diante do mundo quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor, quem é que nos ensina a ser gente, quem nos ensina o melhor projeto de humanidade. Não tenhamos vergonha de dizer isso. Não apenas nas celebrações, procissões ou coisa do gênero. Tem muitos lugares que isso não acontece. Eu fico pensando naqueles lugares onde nós, os cristãos, sofremos perseguição. Vocês imaginam, por exemplo, como é que muitos católicos na China vão celebrar estes dias sob vigilância da polícia do governo? Vocês imaginam como os nossos irmãos cristãos em muitos países de África e de Ásia estão expostos a ter a sua igreja explodida no meio de uma celebração? Como é que eles vão viver esses dias? Vocês imaginam como é que estão os nossos irmãos católicos na Nicarágua, que foram proibidos de fazer suas procissões em público? Vocês conseguem imaginar? Então, para celebrar a Semana Santa não precisa ter procissão. Laranjeiras tem muitas. De segunda a sexta tem procissão todo dia, já perceberam? Mas tem muitos outros lugares onde isso não é possível. Então, que os nossos ritos que celebramos, às vezes com tanto esmero, com tanta dedicação por esses dias, sejam sinais a mais, para que se veja que em Laranjeiras tem um povo que pertence a Deus. Tem um povo que tem aprendido a ser gente com o autor da humanidade, o nosso Senhor. Aquele mesmo que desceu do céu, que se esvaziou e que se expôs ao mais trágico que a miséria humana pode provocar. Que possamos dar esse testemunho com conhecimento de causa. Não apenas sendo Maria vai com as outras, porque todo mundo vai, eu vou também. Porque é o que acontece diferente na cidade por esses dias e eu não quero perder de ver. Seja uma ocasião de testemunho, meus filhos, muito mais do que uma aparência, porque senão se reduz a mero teatrinho, que muitas vezes não tem muita graça. Que a misericórdia de Deus nos alcance, como alcançou Pedro, como alcançou aquelas mulheres que choravam, como alcançou aquele crucificado do lado dele, que teve a mais consoladora promessa que Deus pode dar a alguém: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.